Olá, que as bênçãos de Jesus recaiam sobre nós hoje e sempre. Hoje nós vamos falar do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos os escolhidos. Os itens de 6 a 9, os que dizem Senhor, Senhor. E para esse estudo, a base está no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 23, onde encontramos as seguintes palavras de Jesus: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Naquele dia, muitos me dirão: Não profetizamos em teu nome, não expulsamos os demônios, mas eu lhes direi em voz inteligível: Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nesse texto, Jesus fala a nós, os religiosos, que somos os que dizemos Senhor, Senhor. Mas vamos antes falar do título do nosso capítulo: Muitos chamados, poucos os escolhidos. Nós poderíamos dizer que todos fomos ou somos sempre chamados a adentrarmos o reino de Deus. Desde a antiguidade, através dos profetas, Deus tem nos convidado. Há 2000 anos, através de Jesus, que veio nos trazer o seu Evangelho. E agora, mais recentemente, através da doutrina espírita e também através das diversas religiões que temos hoje no nosso planeta. Então somos todos sempre convidados. O problema é que nós, pelas nossas atitudes equivocadas, nós não aceitamos esse convite de Deus. Então os que dizem Senhor, Senhor, como já falamos anteriormente, somos nós, os religiosos. E tomemos, por exemplo, hoje um católico. O católico vai à missa, se confessa com o padre, e o padre aplica a penitência. Tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, e o católico sai da igreja, faz os Pai Nossos, as Ave Marias, e se sente perdoado dos seus pecados. O problema é que no decorrer da semana ele comete os mesmos erros, continua agindo da mesma forma. No próximo final de semana ele volta à igreja, se confessa, faz novamente as suas orações, assim vive a sua vida constantemente da mesma forma. Vai à igreja, mas continua vivendo do mesmo jeito. Então, quando deixar este mundo através da morte do corpo físico e chegar no mundo espiritual, o que ele vai ouvir? Não vos conheço. Tomemos também, por exemplo, um evangélico. Vai à igreja, louva a Deus através dos cânticos, ouve a pregação do pastor, sai da igreja aliviado. Puxa, agora estou bem. O problema é que no decorrer da semana também continua agindo da mesma forma que sempre agiu, cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos. E no outro final de semana, novamente, está na igreja louvando a Deus através dos cânticos, ouvindo a pregação do pastor, que muitas vezes ele diz ser muito bonita, muito útil, mas não aplica em nada a sua vida. Então, quando também, através da morte do corpo físico, chegar no mundo espiritual, o que ele vai ouvir? Não vos conheço. E o espírita vai ao centro espírita, ouve a palestra, recebe os passes e sai de lá leve. Puxa, agora tudo de ruim foi afastado da minha vida. Mas continua da mesma forma que os outros, também vivendo a sua vida como sempre viveu. E, em muitos casos, ainda trabalha no centro espírita, aplica passes, faz palestras, mas no decorrer da semana, parece que tudo aquilo some da sua mente e ele age do mesmo jeito. No dia de ir no centro espírita, aí vem a consciência: puxa, hoje eu tenho que me resguardar, que é dia do trabalho. Mas um dia também a morte vai chegar. E ao chegar no mundo espiritual,
vai receber também as mesmas palavras. Não vos conheço. Puxa, mas eu trabalhei, eu apliquei passes, eu doutrinei espíritos, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por aí nós vemos que não adianta o rótulo de cristão. O que adianta realmente são as atitudes. E Jesus, ainda no Evangelho segundo São Mateus, na continuidade daquele texto que dissemos no começo, diz o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as observa é semelhante a um homem sábio que construiu a sua casa em terra firme. Vem o vento, vem a chuva e a casa se mantém em pé, porque foi alicerçada na rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as observa é semelhante ao homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Vem a chuva, vem o vento e a casa desaba, e grande será a sua ruína. Pelo que nós podemos observar nessas palavras de Jesus, nós temos que alicerçar a nossa vida em terra firme. Então, a exemplo da casa que nós construímos aqui no nosso mundo, nós temos que construir realmente um solo firme. E muitas vezes, em determinados lugares, é necessário um estudo, uma sondagem dessa terra, para ver aonde realmente se encontra no subsolo essa terra firme. Então, esse estudo que é feito, às vezes é oneroso, é trabalhoso, mas com todo esse esforço se consegue chegar ao local onde a fundação realmente deve ser alicerçada. E a casa realmente vai ser uma casa segura. Então, aonde nós devemos alicerçar a nossa vida para que, quando tivermos as tribulações, não desabemos como uma casa construída sobre areia? Esse alicerce para a nossa vida são as leis de Deus e o Evangelho de Jesus. As leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Jamais poderemos pretextar ignorância, pois Deus realmente colocou na nossa consciência e inscreveu nas nossas consciências as suas leis. E o Evangelho de Jesus nós podemos conhecer através do estudo, mas principalmente da compreensão e da prática nas nossas próprias vidas. Somente assim estaremos alicerçando a nossa vida em solo firme. Então, quando tivermos problemas no decorrer do dia, e todos nós realmente os temos, nós temos esse alicerce para que não venhamos a desabar. E para isso é importante ainda a vigilância e a oração. Vigiar os nossos pensamentos para que não venhamos a cometer atos equivocados na nossa vida. Como já dissemos, todos nós temos problemas diariamente. Quando agimos pelo impulso, realmente nós estamos agindo de uma forma que vai nos prejudicar o mundo interior. Então nós devemos realmente estar alicerçados no Evangelho de Jesus para que possamos, antes de responder a qualquer ofensa, pensarmos, elevarmos o pensamento a Deus, para que as nossas atitudes sejam sempre sensatas, baseadas nos ensinamentos de Jesus. Então é importante também a oração, a prece. Ao acordarmos de manhã, termos um tempinho para as nossas preces, agradecermos a noite que tivemos, pedirmos pelo dia que teremos, na hora do almoço, na pausa para a nossa alimentação, agradecermos a Deus pelo alimento de cada dia e pedirmos pela parte da tarde que seja tão tranquila quanto a da manhã. E à noite, antes de dormir, agradecermos pelo dia que tivemos e pedirmos pela noite que teremos. Quando o nosso dia é bom, certamente a nossa noite também será boa. Um dia calmo significa noite calma. Um dia atribulado
significa noite atribulada, a menos que antes de dormir nos ajoelhemos perante Deus e oremos com muita fé, com muita confiança, para que Deus nos dê uma noite de paz e de tranquilidade, para que o dia de amanhã seja melhor que o dia de hoje. E agindo dessa forma, com vigilância dos nossos pensamentos e atos e oração constante, certamente estaremos trilhando o caminho que um dia nos levará ao reino dos céus. Muita paz a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.